mais uma vez falando, né, um bom dia para todos vocês. Sempre para mim, né, da minha parte, é uma satisfação a gente estar compartilhando conhecimento, que, na verdade, não existe aquele que ensina, nem aquele que aprende, né, como fosse uma coisa linear metodológica. Existe o compartilhamento de conhecimento, né? Eu tanto ensino como aprendo. Vocês aprendem e aí também ensinam alguma coisa, né? E quanto mais a gente discute, a gente debate, né, aquilo que a gente está vendo, os assuntos que estão sendo colocados, então isso vai gerando o conhecimento, né, e vai se tornando conhecimento coletivo. Então, assim, a gente começa a perceber a importância, né, dos debates, dos questionamentos, das concordâncias, das discordâncias. Isso tudo é muito importante para a construção do conhecimento. E ao passo que, né, que a gente vai evocando, né, como, de uma forma livre aqui nossas dúvidas, né, fazendo esse link da experiência, né, vivenciada no dia a dia de trabalho com as bases teóricas que são colocadas aqui nas nossas aulas, né, nos cursos, isso é muito enriquecedor. Então, assim, nos retrata de uma forma tranquila a importância da gente estar discutindo. Eu sempre gosto de abrir um momento para a gente fazer perguntas, a gente questionar, né? Tirar dúvidas, porque é muito importante isso para a construção do conhecimento coletivo, não somente individual, né? A gente sair de um nível de aprendizes, né, para fazer parte de uma comunidade de aprendizagem, né? Seja um grupo de pessoas, né, que estão juntas para aprender e que estão em processo de aprendizagem. Isso é muito importante. E nós já tivemos aqui outros cursos, né? Sempre um mês tem alguma coisa, um tema, uma abordagem diferente e tal. E, né, nesse mês nós vamos ver acerca da introdução da gestão de projetos, que é algo muito importante, né? Tudo que nós vimos, né, vamos dizer assim, que nós vimos aqui, acho que sobre Lean Manufacturing, vimos sobre WCM, né, que acho que foi no mês passado, o World Class Manufacturing. É, já vimos também sobre Power BI, uma série de coisas, é assunto muito importante, muito bem legal. Mas assim, nós vamos ver hoje, quando nós estamos falando na questão do gerenciamento do projeto, né, então, é a base de tudo. Por que a gente fala que é a base? Porque tudo que acontece em uma empresa é a partir de um projeto. Entendeu? Quando a gente vai ver as definições de projeto, processo, gestão de projeto, gerenciamento de projeto, o gerente de projeto, quem é esse personagem que está sendo tão requisitado, né, nesse momento, né, atual, nesse contexto, nessa contemporaneidade. A gente vê que tudo que a gente está vendo, que já viu até aqui, a gestão de projetos, ela é a base que faz essas coisas acontecerem, né? Tendo em vista que é por meio do desenvolvimento de projetos que as empresas, elas caminham, né? Que elas trilham o caminho do desenvolvimento focado naquele alvo central ali, que é o alcance pleno da sua estratégia organizacional. Então, assim, é muito importante a gente ter, pelo menos, esse conhecimento introdutório acerca da gestão de projeto e do gerenciamento de projeto, que são fios do mesmo tecido, né? Mas eles se entrelaçam para formar um mesmo tecido, mas eles são fios diferentes. Porém, eles andam completamente imbricados, podemos dizer assim. Mas, assim, o que vejo como um ponto positivo a parte do interesse de conhecer, né, de saber como que se desenvolve um projeto, o que é um projeto, né? Qual é a especificidade, para que, a que se propõe verdadeiramente um projeto organizacional. E aí, o nosso curso, ele é um curso introdutório, mesmo introdutório, ele já vem com 4 horas, né, tendo em vista que, só para a gente ter uma ideia, né,
a importância e a dimensão, né, da gestão de projetos, que dentre os cursos de extensão, pelo menos os que nós temos, cursos, né, não curso mais especializado, mas um curso de extensão como falando em gestão da produção, gestão de conflitos, enfim, nesse patamar, o curso de gestão de projeto é o que tem mais carga horária, é um curso que ele vem com, no mínimo, né, a gente suprimir um pouco para a gente conseguir fazer esse curso em 40 horas, dado a especificidade que é a gestão de projetos. Eu lembro que nós já tivemos esse curso lá na cultura, logo no início, quando nós iniciamos, ele veio com 40 horas, e depois os alunos ainda tiveram algumas dúvidas. Na época, os alunos que estavam fazendo o curso, eles iam fazer Greenbelt, como de fato fizeram o curso de Greenbelt, e eu achei por bem que a gente, primeiramente, eu tivesse um momento com eles, para a gente discutir acerca da gestão de projetos, tendo em vista que eles iriam se deparar com um projeto a ser desenvolvido. Então, assim, primeiro, antes de nós começássemos a falar do Lean Six Sigma, né, o caminho do DMAIC, né, que tanto está sendo debatido, a gente temos publicado, inclusive, muitas artes, lá está lá no nosso Instagram, diariamente, a gente está publicando coisas bem relacionadas, né, vão lá, dá uma olhadinha, curte, marca, né, marca a gente e tal, é bem legal, e compartilha essas publicações que são muito enriquecedoras, né, abrindo aqui uma lacuna, né, e já querendo falar no nosso Instagram, e falando, inclusive, né, nós temos, né, criamos, assim, vamos dizer assim, um estilo, né? Uma série, que cada semana a gente debate sobre uma coisa, né? Por exemplo, essa semana nós estamos debatendo, né, publicando acerca das metodologias para a excelência operacional, e cada dia a gente está falando de uma. A semana passada, as 2 últimas semanas, nós falamos sobre os pilares, né, do WCM, os 8 pilares, enfim, sempre está tendo coisa nova para ajudar vocês nesse conhecimento, né? A nossa contribuição, que esse é o nosso papel, é contribuir substancialmente com a geração de conhecimento, né, para o sucesso dos nossos alunos, amigos, parceiros, todos os nossos stakeholders. Aí, retomando a questão do lado que eu estava falando, da gestão de projetos, após, né, nós temos esse momento, foram 40 horas de aula, né, é bem intenso, aí depois ainda ficou algumas equações em aberto, também já prevendo uma certa dificuldades que os alunos pudessem ter na condução de um projeto Lean Six Sigma, porque se tem alguém aqui na sala, Greenbelt, eu não sei, se tiver alguém, levanta a mão aí, por favor, se tem alguém aqui na sala que seja Greenbelt, existe, né, claro, nós sabemos a dificuldade para se desenvolver um projeto Lean Six Sigma, principalmente quando é o primeiro projeto, né, que todo início é muito difícil. Então, aí nós decidimos também, na época, nós colocamos, junto ao curso de gestão de projeto, colocamos também a metodologia ágil, né, que é o Scrum, né, que ele vem para dentro da gestão de projeto, fazer com que o desenvolvimento do projeto se torne ágil, né, dentro de uma nova metodologia muito mais robusta, mais confiável. Então, tudo isso vem para contribuir. Se não me foge a memória, eu acredito que nós fizemos uma programação de curso até agosto, eu acho que, não sei, esse curso deve estar em pauta. Eu acho que Laís pode me ajudar nessa hora, para tirar a minha dúvida, né? Quem me ajuda muito na minha memória, tem hora que ela falha. Oi, Sá. Bom dia, Laís. Laís, nos cursos que nós desenhamos, alguns deles falam sobre metodologia Scrum, tem algum nesse sentido ainda? Tem 2 ainda, né? Julho e agosto, né? Você lembra disso? Que eu não lembro, infelizmente. Isso, eu tenho que consultar aqui. Tá. Mas, enfim, né? A gente tem que saber que existe essa metodologia ágil, e se não tiver, a gente vamos ver, então, a possibilidade, a gente ver isso aí em algum momento, né? Estamos comprometidos até o mês de agosto, né? E nós vamos, então, ficarmos atentos para cumprir. Então, esse aqui, vamos dizer assim, que é uma fala inicial acerca da gestão de projetos, para que a gente possa, então, iniciar, né, na nossa aula verdadeiramente dita, né, lembrando que o gestor, né, o gerente de projeto, né, hoje é um profissional bastante requisitado, né, e como todos nós, né, somos seres humanos, seres de interesse, né, realmente tem interesse financeiro, né, isso aí é natural da natureza humana, né, psicologicamente falando,
Então, também é um profissional muito bem remunerado, né? Que é o gerente de projetos das empresas, se tornou um profissional muito bem remunerado. Então, assim, é um caminho a ser trilhado, né? Que vale a pena, né? Vale a pena. Então, vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos, então iniciar aqui Sabe? acerca das discussões sobre gestão de projeto. Oi, Laís. Sabe? Só um minuto. Tô- tô- Sim, nós temos o curso do mês de julho, ele é sobre o Agile Scrum. Pronto. Então, vai ser ótimo, gente, porque nós vamos unir o quê? O que nós estamos vendo hoje, né, na introdução da gestão de projetos, e o mês que vem nós vamos ver, então, a metodologia ágil e Scrum. E se não foge a memória, agosto é sobre o MS Project, não é isso, Laís? Isso, exatamente. Então, É assim, minha... foi bem colocado, eu achei legal, né? Nós estamos em uma sequência, vamos ver a introdução à gestão de projetos, depois vamos ver a metodologia ágil na gestão de projetos, depois vamos ver o MS Project, né? Que é o software direcionado, né, específico para a gestão do cronograma do projeto, ou seja, é o projeto na prática, né, vamos nos aproximar de um grande software, né, como os produtos da Microsoft, tudo é muito bom, mas assim, o MS Project, ele é fantástico, né, então quando se fala em software, eu fico logo assim, fascinado, que eu gosto muito de todos eles, né? Então, assim, é bom a gente trabalhar que nós estamos na era da tecnologia, né? Mais do que nunca, agora ela chegou para ficar, está extremamente presente, né, no nosso dia a dia. Então, assim, quanto mais software a gente se aproximar e tivermos, vamos dizer assim, um certo domínio, né, sobre o trabalho com esse software, como o próprio Excel, né, que agora o Excel avançado agora se tornou básico, né, é básico que todo profissional ele saiba o Excel avançado, inclusive, não é mais aquela coisa do intermediário. O Excel agora ele é básico, então todo o pacote, tudo que tiver no Excel se tornou um básico, tendo em vista que agora a gente trabalha com grandes volumes de dados, né, que é o Big Data, onde a gente trabalha com o software, né, de BI, né, que pode ser o Power, né, que é o Power BI, que é o próprio da Microsoft, tem outros, o Tableau, enfim, uma série, né, mas o que nós trabalhamos mesmo, que é que chegamos a ver aqui, tivemos um momento com ele, é o nosso maravilhoso Power BI. Então, assim, e tem outros também, nós temos o Minitab para análise estatística, temos um aqui que também que eu uso bastante, eu estou usando agora, é muito bom, inclusive nós vamos ter agora, né? Não vou falar sobre curso, não, para não ficar uma coisa chata, mas vamos usar agora no momento o outro que é o Visage, que é para elaboração de mapa de processo, é fantástico, certo? Muito bom, muito bom. Usamos também o R, que é um software o R, ele é estatístico também como o Minitab, mas ele já é mais profundo, né? A gente usa o R, né, quando nós estamos fazendo análise de cenário, né? Usamos bastante, né, para fazer a simulação, quando a gente está usando o método Monte Carlo, né, que é uma coisa mais profunda. Então, aí o R já não vou muito dizer para você estar se aproximando no momento, né? O Minitab já nos ajuda bastante nessa hora, que o R ele é ainda mais profundo que o Minitab, um pouquinho mais complexo, mas nada que não se possa compreender de jeito nenhum. E muitos outros que a gente usa também aqui, que são muito bons, muito bons, muito bons, né? Que a gente pode estar usando. O próprio Power BI também deve ter um momento para se aproximar desse software. Para quem trabalha na área de gestão da produção, fazer análise de cadeia produtiva, né? Temos o ProModel, né? Que também é um software muito bom para a gente fazer, trabalhar essa questão da gestão do fluxo contínuo de produção, estrutura e configuração de células de produção, ritmo de produção, enfim. É a tecnologia que chegou para ficar e nós não podemos ficar de fora, né? Estamos, o quanto a gente pode, a gente vai se aproximando, né, e vai mostrando para vocês aqui, mês a mês, o que é possível para que vocês se aproximem, conheçam e passem a utilizar, né? Eu aconselho aqui para quem não leu ainda esse livro, que vocês leiam, né? Agora, assim, sempre para os meus alunos, tanto na graduação, que agora eu não sou mais professor da graduação, né? Saí, né? E agora estou apenas dando aula na pós-graduação, mas é um livro que eu chego a exigir dos alunos a leitura,
E eu aconselho que vocês leiam, porque ele dá um upgrade, né, no nosso mindset, assim, bem, vamos dizer assim, substancial, bem robusto, assim, dá aquele upgrade no seu entendimento, na sua visão do futuro, que é o livro Gestão do Amanhã. Eu, assim, eu considero que é uma leitura de cabeceira para todo profissional, seja ele líder ou não, né, para entender, né, a realidade na qual nós estamos e como a tecnologia se tornou uma coisa tão emergente, né, e tão real nas nossas vidas e que nos faz assim despertar para uma nova postura profissional, uma nova atuação, né, a nível de modus operandi dentro das organizações. Então, tudo assim, é um conjunto de coisas que vão se somando, que vão se relacionando entre si e que nós precisamos nos apropriar desses conhecimentos, né? Você vivencia situações específicas dentro da organização que vocês trabalham. Cada dia que passa, a própria organização do trabalho ela se torna muito mais requisitora, torna muito mais sofisticada, e a gente precisa, né, nos apropriar de conhecimento, né, de competências, ativas mesmo, que nos dê a capacidade, nos dê a possibilidade de entregar os resultados que nos estão sendo requeridos, que a cada dia que passa eles se tornam muito mais robustos, né? Dado essa dinâmica intensa no qual as organizações estão inseridas. Então, assim, é nessa realidade que nós estamos e é para uma realidade ainda mais intensa que nós estamos caminhando. Então, para todos vocês, mais uma vez, boas-vindas e vamos, então, nessa maravilhosa viagem que é a gestão de projetos. Ok? Eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar, então, a discutir sobre os nossos materiais. Assim, eu gostaria muito, né, que vocês sempre colocassem, evocassem, né, vamos dizer assim, as dúvidas de vocês, compartilhar alguma experiência. É muito importante nessa sala de aula, nesse momento que nós temos aqui, né, que é um momento tão pequeno, apenas 4 horas, né, a gente discutir coisas bem profundas, que haja essa troca de experiência, que haja, assim, uma busca de tirar algumas dúvidas. Eu vou responder tudo que vocês me perguntarem, vou esclarecer? Não vou, porque eu não sei tudo. Aliás, eu sempre digo para os meus alunos, eu sei um pouquinho de alguma coisa. Ninguém sabe nada, porque está tudo mudando constantemente, né? Mas, assim, dentro do que for possível, eu vou ajudar, né, nessa equalização. Mas, assim, é importante, porque muitas vezes aquilo que eu não sei, né, que não está no repertório do meu conhecimento, um colega da sala pode saber, um outro, sei lá, de repente até o seu colega da mesma equipe, do mesmo setor, mesmo departamento, tem essa resposta. Então, ao passo que surge a pergunta de um lado e a resposta do outro, e isso é audível para todos, então vai gerando conhecimento. É muito importante isso, a gente dar essa contribuição, né? Tanto para si próprio como para os demais. Senão, assim, a coisa não fica completa, né? Não fica tão enriquecedora como pode ser, tá bom? Vamos lá. Mas aqui essas partes produtoras, que elas sempre estão juntas aqui, eu acho muito bem legal a gente estar colocando isso, né, para o aluno saber quem somos, onde estamos e para onde vamos, né? O famoso direcionamento estratégico. Então, vamos começar então aqui a partir desse momento nosso curso de introdução ao gerenciamento de projetos, né, com vista à formação de gestão de projetos, ou gerente de projeto. E aí, mais ou menos, eu coloquei aqui, tem aqui essa frase, né, do nosso Tom Peters, que ele diz: nós agora vivemos em um mundo de projetos, e para gerenciá-los será necessário um mundo de novos conhecimentos. Então, quando nós estamos falando em gestão de projetos, eu estou falando o quê? Vamos assim, né, chamando assim para o pessoal, vamos colocar aqui, enquanto gerente de projeto, no caso, né, então, necessário que eu tenha o domínio, né, de vários conhecimentos. Assim, e, inclusive, os novos conhecimentos. Então,
Mais uma vez eu peço, vocês dão uma lida nesse livro, então vai ajudar vocês bastante. É importante leituras direcionadas nesse momento. Estamos vivendo uma vida cada dia mais corrida, não sei o que acontece, os dias ficam pequenos, né? Ontem, né, eu estava, quando chegou a noite, eu fui assim, eu dando aula já à noite e tal, e eu fui recapitulando o dia, meu Deus do céu, quantas coisas para ser feitas, e aquela correria, aquela loucura nossa no nosso dia a dia. Então, assim, não temos muito tempo sobrando, que precisamos comer e dormir, né? E um pouco de lazer, porque ninguém é de ferro. Tem que ter um momento do ócio, né? Um momento que a gente chama de o flow, né? Tá? Então, aquele tempo que sobra, né, que está tão escasso, então vamos dedicá-los a leituras que sejam assim construtivas. Eu só vou fazer leituras técnicas, leituras científicas, não, também não vamos por esse caminho tão rígido, né, que pode até se tornar um caminho árido, mas vamos, assim, o quanto possível fazer essas leituras mais próprias da gestão, próprias da liderança, que é necessário nesse momento. Então, assim, fica algumas dicas, né? Como esse livro que eu já falei para vocês. Tem um livro do professor Falcone, que é Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia do Trabalho do Dia a Dia. Tem um livro muito bom também, que eu tenho até que ler, né? Comprar esse livro, tenho que comprar muito bom. Já falaram bem desse livro. E assim, vamos dizer assim, eu coloco como sugestão de leitura para vocês, que é o do livro do Rancharan, né? Que é Pipeline da Liderança, e tantos outros, assim, que eu vou estar sempre falando com vocês, dando as dicas, assim, tal, para a gente aí estar fazendo essas leituras, porque em muito vai ajudar vocês no tão sonhado sucesso na carreira, né? E assim a gente coloca até aí com base nos filósofos, né? A gente entende que isso realmente faz sentido quando eles colocam ao dizer que o homem é aquilo que ele lê. Aquilo que você lê é aquilo que vai, então, eclodir, vamos dizer assim, né, do seu interior. Ok, então vamos lá. Dizendo aqui nessa formação de gerenciamento de projeto, e que eu espero que vocês já comecem a ver, né, de uma forma assim de assimilação construtiva, como os cursos eles foram colocados, né, para nós, né, desde janeiro, né? Então, assim, eles estão evoluindo, um complementando o outro. Vocês já conseguiram fazer essa percepção. Nós viemos falando de coisas práticas, né? Metodologias, depois entramos um pouquinho na tecnologia, como é que eu vou trabalhar meus dados, vou analisar meus dados, e agora eu venho com a parte de projetos, que é a base para fazer tudo que nós já vimos antes acontecer. Né? Como é que eu trabalho na questão da minha manufatura, como é que eu trabalho a minha gestão, e aí, então, agora vamos então, passar mais 3 meses, né? Ou seja, em 3 cursos, trabalhando a base que faz tudo acontecer, que é a gestão de projetos. Aí temos aqui alguns exemplos colocados, né, sobre o projeto, lembrando que tudo é um projeto, né? O que pode acontecer, o que aconteceu, colocamos aqui alguns exemplos no caso das Olimpíadas, né? Tivemos alguns atrasos em algumas obras. Assim, isso aqui tudo foi fatos, né, tirado de noticiário, colocado como exemplo, para a gente se situar de como nós estamos. E assim, por que que algo atrasou, digamos assim, né? No caso das Olimpíadas? Por que que algo pode atrasar no caso? Vamos trazer agora para o atual, esse plano de vacinação, né? Por que está dessa forma, então? Colocando assim de uma forma bem tranquila. Não estamos aqui para fazer debate político de jeito nenhum, não é isso. Nem estamos à caça de culpado, não é isso. Mas apenas o quê? O projeto, digamos assim, o projeto de alguns estádios, ele não seguiu o ritmo normal, houve alguma falha no gerenciamento, né? O caso da vacinação, por que que atrasa, por que que não tem tanta vacina, não sei, enfim, falha no projeto. Falhas no projeto. Então, sempre que um projeto ele tem uma falha, então ele coloca em risco aquilo que não pode acontecer, que é um atraso no cronograma.
Por isso, assim, que o gerenciamento do projeto ele é tão importante. A gestão, ela é essencial, e o gerenciamento, ele é muito importante para fazer esse acompanhamento do projeto em tempo real. Então, quando eu falo em gestão, eu estou falando de todo o conjunto do projeto, desde a iniciação até o encerramento. Eu estou falando no gerenciamento, é aquele acompanhamento diário, né? Hora a hora, minuto a minuto, de tudo que acontece dentro do meu projeto. A gestão, ela envolve toda uma constelação de atores, e o gerenciamento, ele envolve principalmente o gerente de projeto, para a gente, assim, conseguir já separar os fios, né, que estão, assim, formando o mesmo tecido, que é essa gestão. Aqui, lá embaixo, coloca algumas razões. Lembrando que, hoje, a maioria dos recursos que nós usamos são recursos, né, no caso, as organizações, são recursos finitos. Então, por isso, dada essa situação, esse caráter, né, de finitude, então é necessário que haja o que a gente chama de eficiência produtiva, eficiência na utilização dos recursos. Aí a gente já se reporta para a questão da sustentabilidade, que ela deve estar presente na gestão de projetos, né? Quando nós estamos lá na nossa em sala de aula, né, que isso é uma disciplina, inclusive, da graduação. Quem fez os cursos de gestão aqui sabe que não se passa por um curso de gestão sem enfrentar a disciplina que chama-se elaboração e gestão de projetos, né? Como também ninguém escapa da estatística, ninguém escapa da famosa AFO, né, que é a administração financeira e orçamentária, enfim. Também a gente passa por esse momento que é a gestão de projetos. E a gente trabalha essa questão da eficiência produtiva, né? A gente coloca muito bem claro na sala de aula que o projeto, ele deve ter duas características, vamos dizer assim, como se fosse assim, dois DNA. Não, eu tenho assim o DNA, que é a característica, né, vamos dizer assim, do meu projeto, e depois eu tenho dois DNA que seja assim de apoio, né, que vão formar, que vão dar, vão trazer à realidade essa característica central do projeto, que é a sustentabilidade apoiada no triple bottom line, ou tripé da sustentabilidade. E do outro lado, eu tenho que ter um projeto que ele seja smart, né? O que é isso, então? Um projeto, quando a gente fala um projeto que ele é sustentável, que todo projeto organizacional, ele deve ser um projeto sustentável. Ele deve contemplar com muita tranquilidade, com muita clareza, né? Os pontos que fazem referência à sustentabilidade, que é o econômico, ambiental e social. Então, assim, isso aqui é dado dentro da literatura e da prática, né, com o tripé da sustentabilidade, que um projeto ele precisa ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente correto. Ok. E agora a literatura já traz um outro tripé que ainda não está sendo colocado como, né, dentro como um ponto inicial, que é o tripé, que é o cultural, que ele deve ser culturalmente aceito. Então, como é que a gente entende, então, nesse primeiro momento, essa gestão de projeto? Quando eu falo que ele tem que ser economicamente viável, todo projeto, né, ele possui, né, dentro das suas especificidades, 10 áreas de conhecimento no gerenciamento de projetos. Então, e uma dessas áreas chama-se o custo, né? Ou seja, eu tenho que estabelecer os custos do projeto. Ok. Então, esses custos, ele pode sofrer influência diretamente do meu cronograma, que já é outra área do conhecimento, que é o tempo. Então, a partir do ponto que eu não atento para o tempo do meu projeto, então isso faz com que o cronograma do meu projeto ele se estenda. E quanto mais o projeto ele se estende além do tempo previsto lá no início,
né, no desenho do meu projeto, isso vai elevando os custos. Né? Ao passo que eu elevo os custos, eu estou correndo o risco de utilizar mais insumos, que podem ser insumos finitos ou infinitos. Né? Então, no caso dos insumos finitos, então isso vai colocando em risco, né? Mais insumos, mais utilização, mais custo, e vai tirando a viabilidade em caráter econômico do meu projeto. Então, o projeto, ao ser desenhado, né, dentro do planejamento, ele tem que já estar atento a essa questão da viabilidade econômica. Tanto em um reflexo do ambiente externo à organização, como principalmente, né, na visão interna à própria organização. É necessário que, ao desenvolver um projeto, né, se tenha essa tranquilidade, né, de saber que a organização ela tem fôlego financeiro, né, ela tem estabilidade econômica e maturidade administrativa para dar sustentabilidade, para dar apoio, para viabilizar a execução desse projeto. Segundo, né, ele deve ser socialmente justo, ou seja, ele deve contemplar a questão da responsabilidade social corporativa. E ela se desenvolve, ela se inicia do ambiente interno e parte para o ambiente externo. Uma empresa socialmente responsável é aquela que, antes de se apresentar para o ambiente externo, como empresa é uma organização que faz coisas maravilhosas para a sociedade, uma organização que está atenta a uma questão X do meio ambiente, ela primeiro precisa resolver as questões relacionadas ao seu ambiente interno. Ela precisa ser vista pelo seu corpo funcional, as pessoas que a compõem, que entregam suas competências, que entregam suas capacidades, estão dispostas, estão decididas a dar o seu melhor em prol da própria organização. Para contribuir com a competitividade organizacional, elas precisam ser assistidas inicialmente por esse caráter de responsabilidade social. Depois de resolver as questões internas, então ela vai e se apresenta realmente como empresa socialmente responsável para o ambiente externo, né, que são as questões tanto a nível ambiental como a nível social, ou seja, a sociedade do seu entorno, né, que é impactada pelo seu sistema de gestão, como também impacta e afeta, né, as decisões e as ações dessa gestão. Terceiro ponto, né, que ele seja ambientalmente correto e respeite as questões ambientais, também o ambiente interno e o ambiente externo, e no quarto ponto, que ele seja culturalmente aceito. Quando a gente fala de cultura, estamos falando de algo muito peculiar, algo muito complexo. Né? A cultura organizacional, ela não é algo simples, que a gente fala assim que, sem mais delongas, não. Quando eu estou falando de cultura organizacional, eu estou falando daqueles pressupostos básicos, né, que dão vazão às crenças e valores organizacionais que serão refletidos em elementos que serão percebidos e sentidos pelas pessoas. E aí, então, essas percepções, né, elas são incorporadas, né, na nossa estrutura mental e serão validadas ou não. Quando validadas, então elas passam a ser compartilhadas e nessa validação elas assim, vamos dizer assim, são utilizadas como modos, né, como mecanismo de resolução de problemas internos e externos à organização. Então, a gente vê assim, nessa definição linear, ou, vamos dizer assim, nesse debate rápido linear, que a cultura organizacional é algo muito complexo, muito, muito complexo. Né? Então, porque ela envolve o comportamento. Cultura é comportamento. A cultura de organização é a forma como a organização se comporta. E a partir desse comportamento, ela vai impactar, né, as pessoas, tanto no seu ambiente interno como no externo. No seu ambiente interno, ela pode promover a satisfação e a saúde do trabalhador, como ela pode também, né, impactar sobre, né, ou ser assim, uma agente ativa das situações de insatisfação ou não satisfação. Eu posso estar
não está satisfeito, mas também eu não estou insatisfeito, eu apenas estou não satisfeito, então tem todo esse caminho que a gente tem que entender, como também ela tem o poder de, vamos dizer assim, impactar diretamente a estrutura psicológica, né? Ou seja, o sofrimento psíquico do trabalhador, né? A doença psicológica, né? A gente vê muito isso, né? O caso de depressão, ansiedade, até chega num ponto mais extremo de todo esse caminho, que é o burnout, aquela exaustão, né, dos trabalhadores, ou de um grupo de trabalhadores vitimados por uma cultura organizacional perversa. Então, os projetos ele tem que estar atentos também a esse ponto, né, a questão cultural, o quanto esse projeto ele vai ser aceito dentro da cultura, tanto da organização, que é a cultura organizacional, como também na cultura particular de cada pessoa, principalmente os membros da equipe do projeto. Porque assim como a organização tem a cultura dela, nós, enquanto pessoas, também temos a nossa cultura, que é a cultura do particular. Né? Que o que se busca é que a minha cultura, enquanto pessoa, né, ela, vamos dizer assim, ela se entenda com a cultura organizacional, para que não venha sobre mim o que a gente promulga sempre, que a gente defende, que é o sofrimento psíquico do trabalhador. Então, não é uma coisa também, no estalar de dedo que a gente desenvolve um projeto e faz esse projeto acontecer. Ele tem que estar atento a essas questões. Beleza? Todo mundo me ouvindo? Está ficando alguma dúvida, sim ou não? Dúvidas? Tá dando bem. Beleza, ótimo. Então, vamos prosseguir. Agora, vamos ver, já vimos essa questão desse triple bottom line, o tripé da sustentabilidade. Agora, vamos chamar agora de quadripé, né, que agora o cultural ele chegou para ficar, logo ele vai estar aí nas literaturas, né, mais recentes, mas já é uma realidade. O segundo ponto é que o processo, um projeto, ele precisa ser smart. O que é isso? Né? Vem das 5 letrinhas, o S, o M, o A, o R e o T. Beleza, smart. Coloca bem isso na mente. Né? Ele tem que ser sustentável e também tem que ser smart. O S vem de específico, ele tem que ter uma especificidade. Ele tem que ser muito claro naquilo que ele se propõe fazer. E aquele que ele se propõe, ele fecha e estabelece limites. Por exemplo, eu tenho aqui um projeto que eu vou, um projeto para mudar a capacidade de, vamos dizer assim, de atuação de um celular, que ele consiga entender quando é dia e ele clarear mais a tela e quando for noite ele escurecer. Pronto. Então, um projeto para isso. Estou aqui com o meu smartphone na mão. E a questão também do liga e desliga. Ele vai ligar e desligar? Olha, aí é outra questão. O projeto ele é específico para isso. Então, quando digo que o projeto ele é smart, logo ele já inicia com essa especificidade. É para isso e tem que ficar muito claro, para que a gente depois não venhamos a ser cobrados por algo que não estava proposto no projeto. Mas, por não colocar isso como especificidade dentro da metodologia SMART, a gente pode até chegar a cair em um problema sério lá na frente, ser cobrado por algo que nós não deixamos claro que não seria contemplado no projeto. Beleza? Então, essa é a primeira letra, que é o S, que vem de specific, ou específico. Segundo, o M, que é mensurável. O projeto ele precisa ter os custos mensuráveis. Logo no início do desenho do projeto, ele tem que deixar claro quais são os custos envolvidos. Claro que, ao longo do desenvolvimento de um projeto, ocorre o que nós chamamos de os eventos inesperados. Então, existe também, dentro da gestão do projeto, né, que a gente chama de verba gerencial para esses eventos. Mas, de início, já tem que estar muito específico, tem que ser mensurável, né, os custos do projeto, como também mensurável as entregas que ele vai entregar no final. Quando eu falo esse mensurável, não é eu ver o que vai ser feito, não. O que se busca é saber financeiramente qual é o resultado, qual é a resposta que esse projeto trará para a organização. Okay? Depois vem o A, que é de atingível. Você tem que ficar muito claro que a
a estrutura desse projeto, a equipe, né, o software que vai ser utilizado, a tecnologia, os valores financeiros requisitados são suficientes para alcançar, atingir o resultado ou o objetivo proposto no projeto. O R, né, de SMART, né, que é a penúltima letra, o R tem que ser realístico. O que é o realístico? Esse projeto ele tem que estar dentro da realidade organizacional. Vamos imaginar uma questão seguinte. Um exemplo. Vamos, então, desenvolver um projeto na empresa Aço para fortalecer a liga do aço. Beleza, tranquilo. Tem algo a ver com o negócio, né? Tornar o produto mais forte, mais consistente, mais resistente, né, às intempéries ambientais. Realmente, quando é um aço que vai ser usado na construção civil, que passa por várias situações que pode levá-lo a uma situação patológica, né? Ou seja, um enfraquecimento do aço dentro de uma estrutura de concreto, por exemplo, imaginar nesse caminho. Mas aí também pode haver, isso aí tem a ver, no caso, com a realidade organizacional. Agora, vamos imaginar o seguinte, um projeto para entender qual a melhor cor das paredes do Parque Fabril. O que isso tem a ver com o negócio? Então, assim, um está dentro da realidade organizacional e o outro não. Então, tem que ser um projeto realístico. Ele tem que estar alinhado com aquilo que é a realidade da organização, e essa realidade na qual ele está se alicerçando tem que ser uma realidade estratégica. Projetos desenvolvidos nas organizações, ele tem que estar alinhado com a estratégia organizacional, senão não adianta. Não vai haver uma autorização, né, dos sponsors, né, dos patrocinadores do projeto, por desenvolvimento de um projeto que ele não tem nada a ver com a estratégia organizacional. Tudo tem que ser estratégico. Por isso, a gente tem que entender, né, ter conhecimento claro de qual é a estratégia organizacional. Eu tenho aquela leitura, até mesmo assim, vamos dizer assim, decorativa, de quais são as diretrizes organizacionais, né, ou estratégica da organização na qual eu trabalho. Qual a missão daquela empresa, qual é a sua visão de futuro e quais são os seus valores, né, comportamentais que ela promulga, que vai dar sustentabilidade ao alcance dessa visão estratégica. Isso tudo é muito importante. E a última letra, que é o T, de temporal, tem que deixar muito claro quando é que o projeto começa e quando que ele termina. Não é nada solto, eu vou fazer um projeto de qualquer jeito para terminar quando der certo. Não é dessa forma que a gente fala gestão de projetos. Lembrando que há uma diferença entre o projeto, a gestão de projeto organizacional e os projetos Lean Six Sigma, né? Os projetos Lean Six Sigma, eles seguem um caminho metodológico, né? O passo a passo. Faça isso, depois faça aquilo outro, e aí vai seguindo passo a passo. Em relação aos projetos de trabalho nas organizações, eles não são metodológicos, né? O que se coloca, o que é colocado é que pelo PMBOK, vamos falar daqui a pouquinho, entrando aqui sobre o PMI, é que existe as boas práticas para a gestão de projetos, de acordo com o PMBOK, que é o manual, né, que é produzido pelo PMI, que é o Project Management Institute, o Instituto de Gestão de Projetos, um órgão internacional, né, que, vamos dizer assim, não vou dizer que controla, mas que direciona, né, que dá o suporte em caráter científico às boas práticas da gestão de projetos. Então, o que a gente busca no primeiro momento? Unir esses dois mundos. As boas práticas da gestão de projeto com a metodologia da gestão de projeto Lean Six Sigma. A gente traz essas boas práticas para dentro dos projetos de melhoria nas organizações. E aí essas boas práticas, elas vão se unir, vão se imbricar com a metodologia Lean Six Sigma. E então, a gente constrói o que nós promulgamos como projetos organizacionais para melhoria dentro de um caráter robusto.
Beleza? Então, assim, é unir esses dois mundos. Já falamos muito de Lean Six Sigma aqui, já, né, assim, é algo assim que, para quem vem acompanhando os nossos cursos, né, as nossas falas, vamos dizer assim, nossos debates, que aqui é mais um debate, né, entre nós, para a gente fazer essa geração de conhecimento coletivo. Então, assim, já falamos bastante sobre o Lean Six Sigma, falamos sobre o Lean em si, né, tem várias vezes eu falo, tá lá no nosso Instagram, lá tem um site também, que tem tem lá os blogs, dá uma leitura lá, visita lá, né, à vontade, e colocamos lá sobre o Lean Six Sigma, falando sobre cada fase, né, da gestão do desenvolvimento de projeto no DMAIC, e aqui nós estamos hoje falando essas boas práticas, que a gente espera o quê? Que a nossa discussão, nosso entendimento, né, faça o que vocês, faça fugir em vocês reflexões, né, acerca da necessidade de trazer as boas práticas da gestão de projetos para dentro dos projetos de melhoria de cima que, né, nós esperamos e desejamos que vocês desenvolvam dentro das organizações que vocês trabalham ou que venham a trabalhar no futuro, né? Porque a vida está muito dinâmica, né? Tudo é muito dinâmico, a gente está sempre assim. E fazemos parte da geração Y, né? Geração dos inconformados. Ok? Então, assim, terminando aqui essa discussão introdutória, a gente começa agora, então, a falar nessa parte do PMI. O que é o PMI, né? Que é esse Instituto de Gerenciamento de Projetos, é um órgão internacional. Assim como existe o COTIL, né, que é o órgão que coordena a parte do Lean Six Sigma, né, que dá assim, aquela chancela e tal. Existe também as ISO, né, são normas internacionais para... vamos dizer assim, certificações, também temos o PMI, que é esse órgão que ele dá essa chancela, né, para o profissional acerca da gestão de projetos. Aqui algumas informações, né, fundado em 1969, já tem, né, bastante dias que isso iniciou, então, a ideia que gestão de projeto não é uma coisa que começou agora, né, sabem muito antes da data que se foi criado o PMI. Quando foi criado, já existia gestão de projeto, muito antes, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. Que a Segunda Guerra Mundial já foi toda gerenciada dentro de gestão de projetos. Então, um manual, né, com os padrões normativos internacionais, com suas certificações, tem os capítulos, hoje vamos ver aqui no nosso curso de hoje, né, os capítulos 1, 2 e 3, todo o curso de gestão de projetos, ele é apoiado, ele é baseado no PMBOK, né? Se alguém de vocês aí tiver assim, o desejo, quiserem ter uma cópia do PMBOK, se não for a memória, eu tenho uma já comigo aqui em PDF, a sexta edição, que é a mais nova, foi do ano de 2017, né? Eu tenho uma foto, mas eu tenho ela aqui. Então, eu posso, é só mandar depois manda um e-mail, um WhatsApp, qualquer coisa do tipo. Se quiser o contato, vai lá no site, tem o contato do WhatsApp, manda o WhatsApp solicitando e aí a gente manda para vocês. Tá? Até pelo próprio WhatsApp a gente procura mandar uma cópia do PMBOK. Que é muito bom para quem pretende trabalhar com gestão de projetos, ter isso em mãos, né? E essa será, no caso, a última edição. Então, trabalha muito a questão também do treinamento e educação, que é por meio do treinamento e educação que a gente se apropria de novos comportamentos, e isso é muito importante, né? As pesquisas e as publicações. Né? Então, o PMI ele é quem certifica, né? Possui 480, né? mil certificados, profissionais certificados no mundo e 10 mil pessoas, 10 mil brasileiros, né? Aqui a data aqui é de 2019, no caso aqui, né? Em 2019, agora deve estar um pouco mais, com certeza, né? Já existia, então, 10 mil pessoas certificadas, né, pelo PMI no Brasil. Os padrões do PMI, né, um guia de conjunto de conhecimento de gerenciamento de projeto, que vai ser baseado pelo PMBOK. Aí tem o padrão para gerenciamento de programas, gerenciamento de portfólio e também o gerenciamento de projeto, né? Os padrões práticos, né? As competências que são inerentes a um gerente de projetos,
O gerenciamento do valor agregado, vamos ver também sobre isso, o que é o valor agregado dentro de uma gestão de projetos, né? As configurações do projeto, ó, a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, o cronograma de um projeto, né? E as estimativas de riscos, porque risco é uma realidade em qualquer uma das realidades naturais. Que é uma cópia do guia PMBOK, né? Essa aqui está aqui da edição, mas eu já tenho aqui a 6ª edição, só para você saber onde é que está, e então a gente vai, quem tem um interesse maior, eu tenho interesse, eu quero trilhar esse caminho da gestão de projeto, que é um caminho muito bom, próspero, né? Então, assim, eu aconselho. Muito bom. E só me mandar aí uma solicitação que a gente manda isso aí. Não vou ficar mandando para todo mundo, porque não é qualquer pessoa que vai querer, né? De repente, ter uma cópia do PMBOK, né? Que é um manual que ele tem quase 700 páginas. Aí fala 700 páginas apenas com as boas práticas da gestão de projeto? Exatamente. E aqui algumas certificações, algumas não, as certificações, na verdade, do PMI, né? Que é o PMP, que é o profissional de gerenciamento de projeto, que é o famoso gerente de projeto, né? O técnico de certificações, de gerenciamento de projeto, é aquele profissional que ele vem para estabelecer essa certificação, o profissional de gerenciamento de programas, e aí segue todas essas certificações, né, que fazem parte do elenco, né, do portfólio de certificações do próprio PMI. E aqui, dentro do PMI, nós temos o PMP, que é o Project Management Profissional, ou seja, aquele profissional de gestão de projeto, que, no caso, o gerente de projeto. Né? E aqui, o profissional de gerente de projeto é certificação para gerentes, né? Claro, aquele profissional que ele tem interesse, que ele vai lá, estuda, faz uma prova que é feita pelo próprio PMI, né? Essa prova era em inglês, não sei se agora ela está em português, porque é importante, claro, um gerente de projetos, ele tem que ter pelo menos um inglês intermediário, senão ele pode ter algumas dificuldades no caminho, né? Então, inglês não é a coisa mais do outro mundo, nem que se fica exigindo. Inglês agora é uma coisa, assim, essencial, natural. Todo mundo tem. Os personagens têm que saber inglês. Tem que saber inglês, tem que saber estatística, tem que dominar as ferramentas da qualidade, tem que entender, pelo menos, a nível introdutório da gestão de projeto. Tem que ser um muito bom gestor de pessoas, né, que entende, né, as questões voltadas à gestão de pessoas, que é a base, assim, digamos, de qualquer gestão, porque todo gestor ele é gestor de pessoas. Então, quem não tem essa habilidade com pessoas, quem não gosta de lidar com pessoas, quem não tem essa habilidade social de lidar com gente, então, infelizmente, não pode ser gestor de nada. Não pode, não tem condições. Ou eu me dedico, ou eu me debruço sobre as minhas capacidades de trabalhar com pessoas, gerenciar pessoas, desenvolver minha competência interpessoal, ou então eu não posso ser líder. Simples assim, ponto. Né? Não tem o que se discutir, nem o que se contestar. Não dá. Atesta que você tem o PMI, né? Atesta que você tem a formação, experiência e competência para gerir projetos, né? Destaca diante de empregados, claro, e recrutadores, e diferencia, né? Diferencial salarial em média. Ou seja, um gestor de projeto, um bom gerente de projeto, claro, é um cara muito bem pago, né? Mas aí não vamos colocar esse dinheiro também tanto assim em evidência, não. Vamos deixar o conhecimento ele aflorar, né, com mais tranquilidade, e a questão salarial, né, ela será apenas uma consequência, né, de um conhecimento robusto e substancial. E aí tem esses requisitos aqui para que seja um gerente de projeto: formação superior de 4 anos, né, uma graduação, 3 anos de experiência no gerenciamento de projeto, isso para adquirir o certificado do PMI. 4.500 horas de licença e direção de projeto, então você tem que ter um histórico com o projeto. Né? Eu quero ser um gerente de projeto, vou lá no PMI e vou fazer a prova. Não. Ele vai ver se você já cumpriu esses requisitos aqui. Se não, você vai cumprir e depois você volta, então, para se submeter à avaliação. 35 horas na formação em gerenciamento de projetos, né? Com 61% de aprovação no exame.
Formação no ensino médio, se você tem formação somente do ensino médio, não tem graduação. Aí passa a ser 5 anos de experiência no gerenciamento de projeto. Você tem que ter agora, não é mais 4.500 horas, são 7.500 horas de liderança, de direção de projeto, 35 horas de formação e 61% de aprovação, que é a nota mínima para ser aprovado no PMI e ter a certificação. Passada toda essa fala, né, inicial, entramos agora na parte da introdução à gestão de projetos. Vamos ver agora, inicialmente, o capítulo 1 e 2, né, o capítulo 1 e 2 do Guia PMBOK, que fala essa parte da introdução. E aí a gente começa aqui, né, na nossa discussão, né, o que é um projeto, né? E aí a gente vê aqui a definição de acordo com o PMI. Se vem do PMI, então a gente pode ter muita tranquilidade, né? O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Pronto, então, ou seja, um projeto é para um determinado resultado. Ah, mas tem um outro resultado que a gente precisa, então é outro projeto. Então, para que a gente alcance esse resultado, né, ou um objetivo, vamos colocar assim também, que é único, inclusive, né? Então, é necessário que haja esse esforço, mas esse esforço ele será empreendido em caráter, né, de temporalidade, por um período, né? E a partir dessa união de recursos humanos, tecnológicos, recursos naturais, insumos, então a gente se apropria da condição de unir todos esses recursos, né, em um empreendimento para entregar um serviço ou um resultado que seja único ou inerente àquele projeto. Então a gente começa a ver que o projeto ele não é uma operação dentro de uma organização, aquela operação que vai acontecer, não. É algo específico para aquilo que vai acontecer. Então, alinhando aqui a definição do PMI, porque a gente vimos lá, agora há pouco, sobre a questão, né, do projeto ser smart, né? É um esforço, um empreendimento, um sofrimento? Não é, né? Ou seja, eu não tenho somente um esforço solto, que fica esforçando o tempo inteiro. Não, é um esforço por um período, né? Tem um prazo, ele é finito, tem data final, porque ele tem que ser temporal. Nós vimos lá que dentro do Smart, ele tem das especificações, que tem que ser temporal, ele tem que ter um início e um fim. Quando nós vamos lá para as áreas do conhecimento, uma delas é o quê? É o tempo do projeto, que é o cronograma do projeto, que é onde entra o MS Project para nos ajudar na gestão do cronograma do projeto, né? Eu acho que alguém aqui já deve ter ouvido, como eu também já ouvi, falar, o MS Project é um programa para gerenciamento do projeto. Não é. O gerenciamento, o MS Project, ele não é para a gestão do projeto. Ele não vai gerenciar o projeto de jeito nenhum. Isso aí fica por parte dos gerentes de projetos. O MS Project, ele vai apenas gerenciar o cronograma do projeto. O restante é com o próprio gerente. Gera o produto ou serviço com o resultado, né? É único, ainda que haja parecidos. Pode ser parecido, mas o resultado de um projeto, ele sempre é um resultado único. Aqui há alguns exemplos, né? Um carnaval, que isso aqui é um projeto, né? Para tudo isso aqui acontecer maravilhosamente, né? Que aqui um parque tecnológico, um provedor, tudo isso aqui foi um projeto. Essa ponte aqui, né? Isso aqui dá bem ser Londres, né, uma cidade europeia e tal. Tudo isso aqui é um projeto. Assim, são exemplos de coisas que aconteceram que foi a partir de um projeto que se tornou realidade. Então, o projeto, ele faz com que um desenho, né, um pensamento pragmático, ele seja materializado. E aí nós temos o quê? Temos o projeto, o programa ou os programas e temos o portfólio. Assim como na organização, nós temos, né, na pirâmide organizacional, nós temos ali o estratégico, o tático e o operacional. Aqui também, quando estamos falando em gestão de projetos, também existem esses 3 níveis. Nós temos aqui, eu vou passar aqui o mouse, né? Aqui embaixo aqui são os projetos,
certo? Estão acontecendo. Acima dos projetos temos os programas, e acima dos programas temos vamos dizer aqui, o portfólio. Tem um subportfólio aqui, vamos dizer aqui o portfólio. Então, o que é isso? As coisas, elas acontecem, para que eu entregue um resultado, né, um serviço único, diferenciado, substancial e estratégico, mudanças precisam ser implementadas. Então, a gente já entende que o gerenciamento de projetos, ele também envolve, por parte do gerente, o gerenciamento de mudanças, principalmente mudanças comportamentais. Então, eu não consigo ser um gestor de projetos se eu não conseguir ser um bom gestor de mudanças. Não dá, porque mudanças haverão para que a gente consiga entregar esse resultado ou esse objetivo. Então, uma empresa, uma organização, como podemos dizer assim, ela pode ter vários projetos. Ótimo, perfeito, maravilhoso. E sobre esse projeto, nós teremos, no caso, o programa. O que é esse programa? O projeto, vamos situá-lo ali na base operacional, claro, com o gerente de projeto, e sobre esse projeto ou esses projetos, nós temos os programas, que é um guarda-chuva, vamos dizer assim, que vai cobrindo todos os projetos. Ou seja, aí eu estou falando no nível tático da organização. E sobre os programas, temos o portfólio que está no estratégico, que é o guarda-chuva maior, que cobre todos os programas que estão cobrindo todos os projetos. Então, nesse caminho que se dá, projeto, programa e portfólio. Operacional, tático e estratégico. E aqui tem a nossa definição, o que é um programa. Um grupo de projetos, subprogramas e atividades relacionadas que são gerenciados de forma coordenada para obterem benefícios não disponíveis, se fosse gerenciado individualmente. Assim, uma definição que está contemplando, né, o conceito de holismo, né? Ou seja, eu vejo a árvore, mas eu também vejo a floresta. Eu saber que o todo também ele é maior do que a soma de suas partes, sem dúvida. E aí, quando eu falo em um programa, eu estou falando o quê? Um gerenciamento de vários projetos, né? Vamos assim, um gerenciamento assistido, né? Ou pode ser também subprograma, que estão abaixo dos programas, como também nós temos subportfólios também, claro, né? E, ou seja, se busca fazer com que esses projetos, né, eles juntos, eles entreguem resultados, né, substanciais que não seriam possíveis se fossem realizados em unidade. E temos aqui o portfólio, né, que é um conjunto de programas, projetos ou operações gerenciadas, né, em conjunto para atingir objetivos estratégicos. Então, assim, eu tenho objetivos que são únicos, mas também são estratégicos. Tem os meus projetos, que a empresa tem vários projetos em andamento. Para cada projeto, claro, é um gerente, é uma equipe, né? Vamos bem direitinho dentro das estruturas organizacionais. E a gente observa também que dentro do portfólio eu tenho vários programas. Eu posso ter 2, 3, quantos programas for, que vão estar também dando cobertura a vários projetos. E estamos esses 3 níveis se estabelecendo. O gerente de projetos, o gerente de portfólio, o gerente de programas, e o gestor do portfólio, que é o estratégico, que é o topo da pirâmide. Então, claro que o gestor do portfólio, o diretor, né, está lá bem no alto, eles estão bem focados, né, estão voltando. O alvo dele é o serviço ao cliente. Como encantar o cliente. E a partir desse encantamento, dessa busca de encantamento ao cliente, que dela advém, né, o alcance da estratégia, a prosperidade organizacional no nível financeiro e também administrativo. Então, isso vai se desdobrando, né? Então, se estabelece programas e os programas vão precisar de projetos. Então, é uma relação de baixo para cima, como também de cima para baixo. Lembrando que ela se inicia mesmo do estratégico para o operacional. Tudo na empresa ela tem que vir do estratégico para o operacional. Mas uma das coisas que acontecem mesmo em toda a organização
é no operacional. É lá que as coisas, então, acontecem. É lá que a cultura ela toma mesmo formato, que ela é altamente perceptível, né? Mesmo que de uma forma simbólica, né? Mas ela é perceptível, é mensurável por cada pessoa, e a partir dessa mensuração, né? Dessa percepção, as pessoas elas vão, então, conformando seus comportamentos, né? Para contribuir com a estratégia, né? Administrando suas crenças, né? Que é o que valora, e a partir desse valorar é que vamos, então, é, vamos colocar em prática os nossos comportamentos. A gente procura administrar, né? Que a gente chama de crenças limitantes, né? Que me atrapalham, que me interrompem, que me paralisam, e as crenças expansivas que me faz andar, me faz crescer, me faz contribuir mais e melhor. E aqui nós temos a visão estratégica, né? Está lá o portfólio, bem bonitinho, e depois eu tenho aqui, né, os programas dos projetos, as operações, e embaixo os recursos da organização, onde tudo vai acontecer, onde estão ali disponíveis, né, os mecanismos, as condições para que os projetos eles se tornem realidade. Então, a gente vê assim, essa linha tênue, né? Projetos, programas e portfólio. Entender que os projetos é onde as coisas acontecem, mas existe acima dos projetos, quando a empresa tem vários projetos, como de fato acontece, então tem os programas, e acima do programa sempre terá um portfólio, que é a visão estratégica, né? E o direcionamento estratégico da organização vai sendo desdobrado em metas, em objetivos, e chega, então, aos projetos, que é para o quê? Para entregar essas metas, que são os resultados, e alcançar esses objetivos. E aí, ó, vamos pensar o seguinte, a organização, ela tem, vamos dizer assim, desconforto, né? Ela tem necessidades, ela tem gaps. E do lado dessa necessidade, desse desconforto, né, existe o projeto. Então, o projeto ele vem para equalizar uma indigestão organizacional, uma insatisfação, um gap, uma necessidade que a organização tem. Tá? E aí, dentro desse dia a dia, né, organizacional, existem essas operações, que a gente tem que separar, operações e projetos, como a gente acabou de ver. Né? As operações, ela buscam uma melhoria, né? E essa melhoria ela vai acontecendo por meio da repetição vamos dizer, de ações padronizadas, bem típico do Lean Six Sigma. De outro lado, tem o projeto, que vem para melhorar essa operação, para entregar um resultado diferente e único. Né? Então, aí existe dentro do projeto. Aí, do outro lado, tem o projeto, que ele vem nutrido pela mudança e pela inovação. Né? E, claro, são os dois pilares que vamos levar para a estratégia, as operações e os projetos, e aqui na base eu tenho o quê? As pessoas, os processos e as ferramentas, que é com isso aqui que a gente desenvolve o projeto, com pessoas, processos e ferramentas, como nós veremos até a próxima quinta-feira. E aí, essa base com esses pilares me leva para o sonho realizado e a estratégia organizacional. E aí, claro que surgem muitos projetos, né? Muitas de gestão, muitas situações. E aí a empresa ela precisa fazer o que chama de seleção de projetos. Melhoria dos temas de produção, redução do lead time, redução de setup, tal. E aí vamos surgir vários projetos. E aí eu tenho várias situações. Eu quero saber quais são os mais emergentes, quais a estratégia organizacional ela tem mais urgência de que seja resolvida. Então, é necessário que haja essa seleção, para que não seja executado projetos, né, que não sejam, vamos dizer assim, prioridades para aquele momento. Tendo em vista que todo projeto possui, como uma das áreas de conhecimento, que chama-se o custo. Então, é um custo, todo projeto tem custo, a gente tem que saber administrar o custo, porque o custo ele é nutrido por um recurso, que é um recurso financeiro, que em muitas situações ele é caro e escasso. Então, assim, antes de desenvolver os projetos, torná-los pragmáticos, tem que haver uma excelente seleção desses projetos para que eles sejam executados.
E aqui nós temos, dentro de uma empresa, né, de uma organização, existe lá um setor, tem que ser nosso amigo, né? Nosso assistente, né? Nosso, vamos dizer assim, a nossa cara metade, vamos dizer assim, né? Dentro de uma ação, que esse é o PMO, né? Que é o Project Management Office ou Escritório de Gestão de Projetos. Então, vamos lá. Entender isso bem direitinho agora, ficar bem claro. Nós vimos que os projetos organizacionais, eles não seguem uma metodologia, eles seguem as boas práticas. Diferente dos Lean Six Sigma, que seguem a metodologia. Então, aqui nós temos as boas práticas. O que se busca é que o gestor de projeto, ele passe com muita tranquilidade, né, as boas práticas da gestão de projetos e a sua equipe, ela ouça, decodifique e torne aquilo uma realidade. E o escritório de gestão de projeto dentro de uma organização, vamos dizer assim, que ele é o zelador, ele é o promulgador, ele é o defensor, ele é assim o facilitador das boas práticas na gestão de projetos. Então, automaticamente, a gente pode dizer assim, o escritório de gestão de projetos da minha organização, ele é o meu amigo, ele está comigo para me ajudar, para estar sempre me auxiliando, me trazendo as claras, as boas práticas da gestão de projetos que eu preciso, junto com a minha equipe, estar colocando em prática no nosso caminho do gerenciamento do projeto. Então, uma empresa que ela tem muitos projetos, como acontece muito isso, é importante que ela tenha, né, esse escritório, né, setor dentro da organização que é para a gestão de projeto, para dar assistência, para suportar, para canalizar energias, né, para, vamos dizer assim, promulgar a cultura das boas práticas da gestão de projeto. Por que essas boas práticas têm que ser tão promulgadas? Para garantir o êxito do projeto. Tudo vem para ajudar. E aqui alguns tipos de PMO. Né? Tem o de suporte, de controle e o diretivo. O que é um PMO de suporte? Né? Ele tem esse papel consultivo, ele vai dar um suporte. Ele fornece modelos, os treinamentos, as lições aprendidas com outros projetos, né? Ou seja, ele não tem aquele controle forte, né, sobre a gestão do projeto, mas ele está ali para suportar, dando treinamento de relacionamentos, vamos dizer assim, uma coisa que é muito importante, que é a documentação, né, a salvaguarda de informações importantes, né, a condução de alguns processos, a promulgação, digamos assim, dos relacionamentos, das interfaces do gerenciamento de projetos. Ele não determina, ele diz, faça isso, ele apenas dá suporte às necessidades, né, do gerente e da equipe na condução de um projeto. Né? Tem o PMO de controle, que ele fornece suporte e exige conformidade, ou seja, ele já entra com mais um médio controle, ele já vai exigindo que aquilo que é promulgado deve ser seguido, ele cobra, né, vamos dizer assim, aquilo ali que foi passado, né, por eles, para com os modelos e as ferramentas, dentro da gestão do projeto tem essas ferramentas e técnicas, né, que nós utilizamos, e o terceiro modelo, né, o tipo, né, de PMO é o diretivo, que assume o controle direto sobre os projetos, ou seja, tem um autocontrole. Então, eu tenho um escritório que ele pode somente dar um suporte, eu tenho aquele que vai controlar aquilo que ele está passando para o projeto, e tem um outro PMO, que é o que controla completamente o projeto, ou seja, aí lá tem um gerente, né, do PMO, que ele está controlando, né, vamos dizer assim, não é nem, vamos dizer assim, um controle aversivo, mas um controle contributivo, né, sobre o gerente de projetos e a equipe. E aqui o que né? No caso, relacionado ao escritório de gestão de projeto. Né? O valor interno do negócio, ou seja, isso está relacionado com as ações do gerente, como também do PMO, ele tem que estar voltado para trazer valor para o negócio. Tudo é para trazer valor ao negócio. E aquilo que gera valor para o meu negócio, antes tem que gerar valor para o meu cliente. Então,
Quando o projeto ele é desenvolvido, que ele alcança o objetivo, que sempre o foco é o benefício do cliente, deve ser isso, então ele vai agregar para o meu cliente. Se ele consegue agregar para o meu cliente, automaticamente também ele vai agregar para o meu negócio. Ou seja, a soma total de todos os elementos tangíveis e intangíveis. Tudo que está desenvolvido, tudo que é feito, a gente percebe isso dentro do nosso negócio com a evolução, né, no caso, positiva. Independente da natureza da organização, todas as organizações se concentram em alcançar valor para o negócio. Toda empresa existe para ampliar o seu capital. É o alvo central da empresa, é ampliar seu capital. E qual é a sua função social? Atender às demandas, necessidades e anseios de uma sociedade. Então, eu amplio o meu capital enquanto pessoa jurídica, enquanto organização, quando eu consigo atender aos anseios, desejos e necessidades da sociedade que consome os meus produtos e serviços. E começa com planejamento estratégico e gerenciamento abrangente. Isso aqui é indiscutível, ou seja, o gerenciamento de projetos, programas e portfólio preenche a lacuna entre a estratégia e a geração de valor. Eu tenho aqui a estratégia que eu tenho lá para o meu negócio e eu tenho aqui, em outro ponto, a geração de valor, que eu preciso gerar de valor. E o projeto vem nesse meio para atender a estratégia por meio da geração de valor para o meu cliente e, como com certeza, também vai sendo replicado no meu negócio, na minha empresa, que também vai agregando valor, ele vai ampliando o capital, gerando riqueza, né, jurídica. Então, assim, o projeto ele é importante isso, porque sem uma boa gestão, sem um bom gerenciamento de projetos, essa geração de valor, né, em mão dupla, cliente e organização, ela vai se afastando de uma realidade prática, vivenciada, no caso. Quem são? Todas as pessoas, grupos, organizações que podem impactar ou ser impactadas pelo meu projeto. Aqui nós estamos falando de quem? Estamos falando aqui do nosso stakeholders. Eu digo assim, stakeholders, né, vamos dizer que é uma das 10 áreas de conhecimento, ou seja, são aquelas pessoas, né, são aqueles atores, não vou nem dizer pessoas, atores que eles tanto impactam o meu negócio, como também são impactados. E no nosso caso do projeto, quem são os stakeholders do meu projeto? São aquelas pessoas, né, aqueles sujeitos, elementos, e eles vão impactar o meu projeto, como também serão impactados por aquele projeto que nós estamos desenvolvendo. No caso, é o patrocinador, né, que é o político financeiro, aquele cara que ele autoriza o projeto, que ele dá o ok para liberação de custos, liberação financeira para que o projeto aconteça, o gerente do projeto, a equipe do projeto, o cliente. Aqui eu posso colocar também, né, algumas leis governamentais ou vamos dizer assim, uma secretaria de governo, ela pode ser impactada pelo meu projeto, como também impactar o meu projeto, desde que ele tenha uma ligação forte com questões ambientais. Então, tudo isso aí tem que ver quem são os stakeholders e é importante identificar, logo no início, todos os stakeholders, né, relacionados ao projeto. Aqui, voltando aqui agora para o gênero de projeto, podemos ver como seja o maestro, né, de uma orquestra, né? Aquele que dá o ritmo da sinfonia, que faz notório a harmonia dos vários elementos, como se fosse um conector de silos, né? Unindo tudo, né, em um mesmo som, em uma mesma voz, uma mesma evocação. Pessoa alocada pela organização executora do projeto para liderar a equipe do projeto. O gerente, né? Não é um gerente funcional ou de operações, ou seja, não é aquele cara que é o gerente da função ou de uma operação. Ele é o gerente nesse sentido do projeto. Esse gerente de projeto, ele precisa possuir, né, boas ou até mesmo excelentes habilidades interpessoais, que é essa capacidade de interagir, dialogar, de se relacionar e de conviver com o outro, né? A gente coloca aqui também um termo que é importante, muito importante para o gerente de projeto, como também para o nosso dia a dia organizacional, que é o princípio da alteridade.
temos que ter cuidado para não confundir alteridade com autoridade. Alter. Então, o que é que promulga a alteridade? Que nós, enquanto seres humanos, né, dentro da nossa vivência, né, nessa teia social, nesse tecido social, nós temos que ter essa capacidade de perceber a diferença, entender essa diferença e conviver com essa diferença. Então, esse é o princípio da alteridade. E é importante para nós, não somente gestor, mas até mesmo no nosso trabalho em equipe. Nós trabalhamos com indivíduos, cada pessoa ela é individualmente diferente. Ótimo. E eu preciso perceber isso. Eu preciso entender. Mas, acima da minha percepção, do meu entendimento, eu tenho que aprender a conviver com a diferença. Porque as pessoas elas têm diferença na mentalidade, no posicionamento, nos questionamentos, no nível de aprendizagem, na sua capacidade motora. Então, tudo é muito diferente. A gente tem que aprender. E o gerente ele tem que ter essa habilidade muito bem desenvolvida, né? Ele não é o dono do projeto, ele é apenas ele está gerenciando um projeto. O dono do projeto mesmo é o patrocinador que está lá no estratégico, ou seja, também em um caráter jurídico, né? O seu mandato é apenas durante aquele projeto e ele necessita de poder adequado para o projeto. Eu posso ter um gerente de projeto que ele não seja da organização, por exemplo, né? Aí ela contrata um gerente de projeto, um independente, para gerenciar aquele projeto. Não é obrigatório que seja o cara dentro de uma organização. Bom é que ele seja, por já conhecer a cultura, já ter, vamos dizer assim, aproximação com as políticas práticas da organização, mas haverá situações em que o gerente de projetos não será da própria organização, principalmente quando é um projeto Lean Six Sigma. O gerente de projeto deve possuir competências técnicas de gerenciamento, isso aí é indiscutível, competências pessoais, liderança, negociação, motivação e conhecimento de gestão estratégica e de negócio, desempenho, né? Como também deve ter um bom conhecimento da área financeira. Ele tem que ser um financista? Não, mas ele tem que ter um conhecimento bom para poder trabalhar essas questões que ele vai gerir, né? Ele vai, gerenciar, né, ativos financeiros de uma organização. Portanto, o gerente ele tem que ter todo esse conhecimento. E aí tem essa figurinha aqui que coloca e aí, olá, tudo bom, beleza? Vencemos, beleza? Então, ou seja, o gerente de projeto, ele é visto como super-herói dentro de uma organização. E por isso que ele é tão requisitado e tão muito bem remunerado. E aqui falando das partes interessadas, né, que é importante a gente identificar, principalmente, as partes interessadas, logo no início do projeto, como nós vamos ver até o final do nosso curso, né? Ou seja, quem são as partes interessadas do meu projeto? Aqui tem um exemplo. Temos aqui no centro o projeto e tem aqui, vários atores como partes interessadas. Temos aqui o patrocinador, os clientes, os órgãos públicos, gerente de projeto, o PMO, a sociedade em si, os concorrentes, né? São os meus vizinhos do lado, as instituições financeiras que podem estar envolvidas no projeto, que isso também passa a ser um stakeholder, ela tem interesse no nosso projeto, gerentes funcionais de algumas funções dentro da organização, sindicato e etc. O importante é identificar muito rápido quem são todos os stakeholders ou as partes interessadas do nosso projeto. Porque uma das habilidades do gerente, não é nem tanto somente a nível de habilidade, mas de requerimento é que ele também gerencie as partes interessadas, que a gente chama de gerenciamento das partes interessadas dos stakeholders do projeto. Aí temos aqui o patrocinador, o cliente e a equipe do projeto, como os principais stakeholders, mas não são os únicos. E aqui uma questão, um ponto, né, discussão contextual, mostra a cultura, né, o estilo organizacional e o estilo de comunicação afetam a forma com que a organização conduz projetos. Sobre cultura, nós já falamos muito aqui, né, muito pouco, mas dá para a gente ter um entendimento, né, da complexidade desse termo, que é colocado de uma forma, em alguns casos, né, tanto reducionista como simplista, e não é altamente ampla, né, e complexa.
de difícil gestão, porque estou falando de pessoas com seus comportamentos, com sua cultura própria, né? Com o seu modo de ser, com o seu mindset, com os seus desejos, ansiedade, perspectivas, enfim, uma série de variáveis que estão ali, que são inerentes ao ser humano, que são inatas a ele, podemos até colocar dessa forma. Né? E tem aqui o estilo organizacional. Nesse estilo organizacional, a gente coloca o método de gestão, né? O estilo da própria liderança, se ela é democrática, autocrática, laissez-faire, aquela situacional. Como é que isso se dá dentro da organização para quem possa, então, entender como o melhor caminho para se trabalhar a gestão de projeto? E algo importante também é os estilos de comunicação. Né? Como é que dá isso? Porque eles afetam, né, a maneira como as pessoas se comunicam, como os conhecimentos eles são compartilhados, como as normas são promulgadas, né, como as políticas, né, elas são colocadas para as pessoas, como se dá os relacionamentos interpessoais, essa questão de suporte dentro das equipes de trabalho, realmente uma equipe de projeto. Então, isso é muito importante ser percebida, gerenciada, né, pelo próprio gerente, porque ela impacta muito forte, né, a condução de um projeto. Isso pode impactar positivo ou negativo, dependendo de como isso é gerenciado dentro da gestão do projeto. E a estrutura organizacional é um fator ambiental que afeta o poder do gerente de projeto. E afeta também a disponibilidade de recursos. De acordo com essa estrutura organizacional, vamos ver, então, o que é colocado como capacidade, né, para o gerente de projeto. E aí, a gente coloca aqui 3 estruturas organizacionais, né? A funcional, a matricial e a projetizada, né? E vai muito sair também no curso de administração, que está estudando lá a famosa OSM, que é Organização, Sistemas e Métodos. Estuda muito bem esses tipos, né, de estruturas organizacionais. Lembrando que essas aqui são as principais, né? Tem outras, mas aqui são as principais: funcional, matricial e projetizada. E aqui tem uma estrutura funcional, que é que é a mais comum, aquela que é dividida por função, né? E, assim, ou seja, tem aqueles departamentos tradicionais, né? É fácil reportar para o chefe, só chefe, seja uma coisa mais, vamos dizer assim, mais simples, ou um pouco mais simples, vamos dizer assim. Né? Então, temos aqui também a própria gestão de projetos, aqui ela é de uma forma mais simples também, né? Você tem um executivo-chefe, aquele dono da empresa, tem aquele que esse projeto e tal, que é tudo assim muito... A comunicação também é muito rápida, porque o caminho também é curto. Não existe, né, pontos de conexão que pode provocar ruídos nessa comunicação e desvirtuar o objetivo central dessa comunicação. Então, nesse tipo de organização, quando funcional, isso é mais rápido, tem o dono lá, vamos dizer assim, né, uma linguagem mais comum, o proprietário, o gestor da organização, e abaixo os gerentes, né, funcionais, né, com as suas equipes de trabalho. E aí, nessa área de gerentes funcionais, é que são desenvolvidos, então, esses projetos. Então, ou seja, o gerente funcional, ele passa também a assumir um caráter também de gerente de projeto, né? Isso dentro de uma estrutura nacional funcional. Tem aqui, ó, características do projeto. Isso aqui tudo vai estar para vocês, né? Como sempre, esse material e tal. Vocês dão uma lida e ficar mais claro, mais tranquilo para vocês, né? Ou seja, autoridade do gerente de projeto, pouca ou nenhuma, dentro da funcional. Disponibilidade de recursos, pouca ou nenhuma. Quem gerencia o orçamento do projeto? O gerente funcional, porque não existe aquele o ator, né, dentro dessa empresa, que é aquele gerente de projeto. Tem o funcional que vai gerir os projetos. Né? Papel do gerente de projeto, tempo parcial. E, por fim, a equipe administrativa do gerenciamento de projeto também trabalha em tempo parcial, tendo em vista que eles também desenvolvem as questões que são ligadas ao funcional da empresa. Na matricial, né, uma matricial fraca, né, temos aqui já as coisas diferentes, já temos aqui o gerente funcional, né, mas aí quando a gente fala na autoridade, já é uma autoridade, mas já existe,
né? Porém, baixa, mas existe essa disponibilidade de recursos, né? Ou seja, como é seguindo para a questão do caráter do gerente, continua sendo o gerente funcional. Pelo menos já se vislumbra, né, uma certa autoridade em relação ao gerente de projeto e uma certa disponibilidade de recursos. Tá? Quando nós colocamos aqui, ó, aumento progressivo do poder do GP. GP, gerente de projeto. Duplo repórter, né, ou dupla chefia, né, como funcional, como também como gerenciando um projeto dentro de uma organização. Aqui tem a estrutura matricial balanceada, né? E aqui nós já vimos que a autoridade ela já é de baixa a moderada, ou seja, já se eleva um pouquinho, né? Os recursos também já o nível dos recursos, a disponibilidade já é de baixa a moderada, pode aumentar um pouco mais. Quem gerencia o projeto aqui já existe, né? O misto, né? Entre um gerente de projeto, um possível gerente, um gerente funcional e um possível gerente de projeto, né? O papel do gerente e da equipe dentro do projeto agora passa a ser integral, quando essa estrutura ela passa a ser balanceada. E quando ela é uma matriz forte, né? Então já existe aqui, ó, nós temos gerente funcional, e lá na ponta tem o chefe dos gestores de projeto. Como fosse aquele ator que está gerenciando os programas, por exemplo, né? Aí tem gerente de projeto, vários gerentes de projetos já existindo, cada um gerenciando o seu projeto, e aí, claro, aqui também fica fácil também comungar recursos, inclusive, porque eu posso ter aqui nessa matricial mais forte também, vários projetos com o mesmo gestor ali dentro de um mesmo programa que pode comungar esse recurso, principalmente a questão de recursos humanos, com vista também a reduzir custos, né, do próprio projeto. Aí temos aqui o papel do gerente de projetos, né? O tempo de trabalho da equipe de gerente ela é integral e em relação à autoridade e à disponibilidade de recursos, sai de baixa e moderada e passa para moderada a alta. Ou seja, as coisas vão melhorando bastante, né? Com certeza. E tem a projetizada, que é aquela própria, né, que vive, né, que tem, né, no seu âmago a gestão, o gerenciamento de projetos, né? Ou seja, isso é muito forte. Ela tem um foco no gerenciamento de projetos, são as organizações do futuro, né, prósperas, né, que sabem gerir bem os seus projetos, tem bons gerentes de projetos que entregam realmente os resultados requeridos, e a partir disso, então, eles conseguem, ela consegue ter um nível de competitividade bem mais elevado do que os seus principais concorrentes. E aqui tem, no caso, né, autoridade, os recursos, né, alta, quase total, né, existe o gerente de projeto e o tempo de trabalho do gerente das equipes também é integral. Ou seja, o próprio nome já diz, estrutura projetizada, é uma empresa, uma organização que tudo nela é movido pela gestão de projetos, que deve ser a realidade, né, de uma empresa com vista à competitividade organizacional forte, né, trabalhando vamos dizer assim, world class, classe mundial. Temos aqui, né, nós chamamos de o ciclo, né, de vida de um projeto, que é uma série de fases pelas quais o projeto passa, né, do início ao término. Como tudo, né, um projeto ele tem seu começo e seu fim. Nós vimos lá que na metodologia SMART, ele deve ser o quê? Temporal. Ele deve dizer quando ele começa e quando ele termina. Tem que ficar muito claro o cronograma de um projeto. Tem que a fase iniciar o projeto, organização, executar o projeto, depois tem que encerrar dentro daquele prazo estabelecido, que é o que se espera para não se aumentar os custos, né? A fase são geralmente sequenciais, determinadas pela necessidade do gerenciamento. Claro, pode variar, né, de uma sequência contínua até abordagens adaptativas, entendendo que existem os processos, mas aqui, quando estamos falando do ciclo de vida do projeto, não estamos falando ainda dos processos. Que é um esquemazinho bem didático, vamos dizer assim, né? O ciclo de vida, né? Do projeto ou do novo produto, vamos dizer um produto, né? Um projeto desenvolvido para um novo produto, para entregar um resultado, que é um novo produto, ou alcançar um objetivo, que é um aumento das receitas por meio de um novo produto,
que tudo também faz parte de um projeto. E aí nós temos o quê? As fases. E deve ser gerenciada fase a fase para evitar, né, a alocação de recursos desnecessários. Se observa-se uma discrepância em alguma fase, então é momento para se parar, repensar o projeto em nível de mudança, sua continuidade ou a paralisação do projeto. Né? Tem aqui a primeira fase, identificação de necessidades, análise da concorrência, pesquisa de soluções importantes, elaboração do produto, os testes, aí no final a produção piloto. Mas até chegar lá tem sempre a gente fazendo sempre esse questionamento, né? Que tem o go ou não go, vou ou não vou, continua ou não continua, está ok ou não ok, para a gente entender o caminho que o projeto deve tomar, se ele segue ou se ele deve ser, então, interrompido ou paralisado por um momento, um período, até que se faça uma adequação no que for necessário para dar continuidade. E tem aqui um projeto que vai atender, que está atendendo, dando, vamos dizer assim, tornando realidade as operações com vista à melhoria, né, nutida pelas mudanças necessárias. Tem mais um exemplo das fases, né, de um projeto. Todo projeto, ele segue essa fase. Tem um livro também muito bom, que até eu uso na sala de aula, quando está na disciplina, na graduação, que é o Gerenciamento de Projetos, né? Um livro bem didático, muito bom, né? O professor, o autor é um professor do ITA, né? O Mário Trentin, nome do autor. Então, assim, o livro é muito, muito bom, né? Quem vai seguir por esse caminho, né? Tem o PMBOK do lado, o guia PMBOK, depois tem esse livro, que esse livro ele foi todo feito do PMBOK, ele segue capítulo a capítulo, assim, vamos dizer assim, um resumo rico e pragmático, né, do guia PMBOK. Então, assim, é um livro que eu indico, porque eu mesmo uso na sala de aula com os meus alunos. Gerenciamento de Projetos, Mário Trentin. Então, as relações entre as fases do projeto, ela pode ser sequencial, né? Ou seja, uma após a outra, como também pode ser sobreposta, né? É o que a gente chama também de paralelas, né? Quando nós formos ver lá no MS Project, isso vai ficar mais claro, né? Atividades paralelas e atividades predecessoras e sucessoras, né? Bem direitinho, vamos ver um pouco também lá falando sobre a metodologia PERT-CPM, né? Encontrar o caminho crítico da questão do projeto, o tempo otimista, o pessimista, o mais provável, como é que a gente gerencia o caminho crítico de um projeto, tem toda uma gama de coisas bem legal que a gente discute. E aqui os tipos, né, os preditivos, todo planejamento é feito o mais cedo possível e as mudanças são bem controladas. O planejamento ele é inicial. Interativos e incrementais. Na fase do projeto, repetem atividades para gerar compreensão do produto pela equipe, ou seja, vamos dizer assim, nós temos uma fase de elaboração do projeto piloto. Dependendo do que for o produto, pode haver uma certa dificuldade de compreensão. Então, assim, busca-se, vamos dizer assim, metodologias, práticas que tornem isso mais compreensível pela equipe. Claro, quanto melhor eu compreendo, mais eu contribuo, claro. E adaptativo, né, que orientados à mudança e desenvolvimento contínuo das partes interessadas. O projeto vai desenvolvendo de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Claro, a cada dia as coisas mudam, existem as mudanças naturais do ambiente, né? E a gente precisa estar acompanhando e adaptando o gerenciamento de projeto a essas mudanças, né? E aí, como palavra-chave, todo projeto ele é desenvolvido dentro de um caráter de incerteza. Ninguém pode predizer o dia de amanhã, com toda a convicção. Então, vezes imagina, se supõe ou se pressupõe. E agora falando agora do capítulo 1 e 2, e agora do capítulo 3, né? Falando sobre gerenciamento. Todo o projeto, o gerenciamento de um projeto, ele se dá da seguinte forma. O projeto ele tem 5 fases: planejamento, iniciação, execução, monitoramento e controle e encerramento.
Dentro dessas 5 fases, existe o que nós chamamos de 10 áreas de conhecimento. Tá? Fica lá no nosso diagrama. E na relação entre as 5 fases do gerenciamento do projeto, as 5 fases, eu digo que é gerenciamento, uma a uma. Quando eu falo, ela junta, eu estou falando de gestão de projetos, a técnica, a metodologia, mas o dia a dia prático, o segmento diário é o gerenciamento do projeto. E aí eu tenho as fases do projeto, que são 5 fases, e eu tenho as 10 áreas de conhecimento. Nessa interface aqui, nesse meio, né, nesse bojo aqui, nós temos o que chamamos os pacotes de processo. São distribuídos entre as áreas de conhecimento e as fases de gerenciamento. São 47 pacotes de processo distribuídos, então, nessa interação. Né? E aí, esses processos, eles são movidos pelas entradas, as ferramentas e técnicas e as saídas que eles vão gerando para o processo seguinte. Quando nós estudamos lá até em relação ao Lean Six Sigma, falando de processo, nós vimos lá na CIPOC, todo processo ele é cliente e fornecedor. E aqui na gestão de projeto é a mesma coisa. Uma falha de algum processo no gerenciamento de projeto pode colocar em risco o êxito do projeto, alterar o cronograma, elevar o tempo de execução, como também elevar os custos, né? Retirando, né, ou minando o caráter de eficiência do projeto. Então, tem aqui as fases, como eu falei a você, planejamento, iniciação, execução, monitoramento e controle. Né? Temos aqui um diagrama, né, didático, né, um gráfico didático, né? A iniciação, planejamento, está ali envolvido em planejamento com a execução, planejando e executando, e o encerramento do nosso projeto. Ao mesmo tempo que tudo é muito monitorado e controlado o tempo inteiro. Para quê? Para que não haja extrapolação do cronograma. Que sempre que o cronograma extrapola, ele leva consigo a questão do tempo, dos custos e também do escopo do projeto. Nós temos aqui, então, em cada fase do projeto, existem os grupos de processo. O grupo de processo do planejamento, da iniciação, da execução, do monitoramento, como também do encerramento. Vamos, então, aqui está o nosso diagrama. Aí temos aqui, ó, aqui nessa parte de cima, as 5 fases do gerenciamento do projeto, e aqui nós temos as 10 áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto, que é o gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, do tempo, do custo, da qualidade, dos recursos humanos, das comunicações, dos riscos do projeto, das aquisições e também das partes interessadas. Ou seja, e aqui nessa interface aqui, onde estão distribuídos os 47 pacotes de processo. Nós temos uma coisa muito importante. Onde nós temos mais alocação de pacotes de processo é justamente aqui na fase do planejamento. Nós estamos planejando onde existe mais pacote de processo, porque é a partir daqui que as outras fases elas vão sendo desenvolvidas. A gente observa que na fase do encerramento, nós só temos pacotes de processo referentes à integração, como teremos também lá embaixo referente às aquisições do projeto. E aqui do lado está aqui para a gente discutir, né, os 5 grupos de processo e as 10 áreas de conhecimento. E aí, quinta-feira nós vamos discutir bastante, bem tranquilo, sobre essas 10 áreas do conhecimento. Já nos apropriamos, né, claramente das fases introdutórias, que é o projeto, o processo, né, as atribuições rápidas de um gerente de projetos. A gente vamos seguir, então, procurando entender, né, como que se dá essa interface entre as 10 áreas de conhecimento e as 5 fases do gerenciamento de projeto. E aqui está a definição, integração. Ela vai identificar, definir, combinar e coordenar os vários processos. Ou seja, é na integração que nós vamos definir todos os processos que serão desenvolvidos e como que eles vão se interligar entre si, como é que eles vão contribuir um com o outro para entregar o resultado do projeto. O escopo
é assegurar que todo o trabalho necessário, apenas o necessário para o sucesso do projeto. Então, o que é o escopo do projeto? É definir, deixar claro qual é o objetivo, qual é a entrega desse projeto e o que será necessário para que essa entrega aconteça, mas somente aquilo que é necessário, ou seja, muito bem delimitado. Temos o tempo, né? Que é gerenciar o tempo pontual do projeto, ou seja, a gestão do tempo no projeto é o tempo total. Eu tenho um projeto que é para 3 meses, então a gestão do tempo é para 3 meses. E o gerenciamento do tempo é o acompanhamento diário para garantir que aqueles 3 meses ou 90 dias, como seja colocado, não extrapolem. Então, saber separar entre gestão e gerenciamento. Gestão é no geral, gerenciamento é uma atribuição do gerente de projeto, do acompanhamento diário, vamos dizer assim, full time, do desenvolvimento do projeto junto com a equipe. Aí temos os custos, que é estimar, orçar e financiar e controlar, né, os custos do projeto, dentro de um orçamento, claro, aprovado e autorizado para que o projeto ele aconteça. A qualidade, satisfazer as necessidades para as quais o projeto foi empreendido, ou seja, sempre na ponta está o cliente. Recursos humanos são gerenciar as pessoas, a equipe que está no projeto. Comunicação, que é importante, realmente a comunicação interpessoal, coletar, distribuir, armazenar, como é que nós vamos multiplicar conhecimento, como que as informações serão salvaguardadas, como que elas serão distribuídas, como que serão em caráter de responsabilidades alocada às pessoas, tudo isso faz parte do gerenciamento das comunicações. O risco, né, identificar, analisar e planejar respostas e controlar as ameaças e as oportunidades. Em tudo na vida há um risco. O importante é a gente elaborar, claro, uma boa matriz de risco e mecanismo, ferramentas próprias para que sejam colocadas em prática sempre que o risco aparecer ou que ele ameace o seu surgimento. As aquisições é comprar e controlar tudo que o projeto vai precisar, né? Serviço externo à equipe, ou seja, tudo que eu preciso a nível de recursos, eu preciso já ter essa questão da aquisição. Vamos imaginar um projeto para o desenvolvimento de um novo produto, seja um produto altamente tecnológico. Tá, no início eu vou ter a minha equipe, eu vou ter lá um desenhista, eu vou ter lá um líder de produção, sei lá, um engenheiro de produção e tal, mas vai chegar um momento que eu vou precisar de um engenheiro de mecatrônica, que não é no início. Então, quando eu estou gerenciando essas aquisições, eu já tenho que colocar na minha pauta, lá no meu cronograma, nos meus relatórios, em que momento eu vou precisar daquele profissional. E já saber, já ir organizando quem será esse profissional, onde eu vou buscá-lo, qual é a fonte melhor, né? Quais são as competências que nós vamos precisar que esse profissional traga consigo, a nível de competências técnicas, como também comportamentais. E, por fim, são as partes interessadas, que é identificar, analisar expectativas e impactos, né? Engajar para garantir o sucesso. São aqueles atores que impactam e são impactados pelo meu projeto. Dessas 10 áreas de conhecimento, algo aqui sai que é extremamente importante, que é o escopo, o tempo e o custo. Então, sempre que a gente fala na linha de base de um projeto, estamos falando sobre esses 3 elementos, essas 3 áreas: o escopo, o tempo e o custo. O que o projeto se propõe, ou seja, a fazer, né, qual é o objetivo, né, do central, ou a especificidade central do meu projeto é o meu escopo. E o que eu preciso para desenvolver esse trabalho, mas só aquilo que eu preciso. Qual é o tempo estimado para o projeto, ou seja, o cronograma do meu projeto e quais são os custos, ou, em outras palavras, o orçamento. Então, a entrega, o cronograma e o orçamento formam a linha de base de um projeto. Tem que falar de baseline, que a gente fala muito de baseline, né? Tá lá do inglês e tal. Beleza. Então, estamos falando dessas 3 áreas de conhecimento do projeto: o escopo, o tempo e o custo. Devem ser muito bem definidos, muito bem planejados, inclusive, que é a partir desse excelente planejamento muito claro, né, específico, mensurável, atingível, realístico e temporal, né, economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto e culturalmente aceito, que se obtenha uma autorização do patrocinador
para, então, o desenvolvimento e execução de um projeto. Então, o baseline é algo extremamente importante na gestão de projetos. Vou voltar aqui para a sala de aula para possíveis tira dúvidas que tenha surgido. Tendo em vista que nós chegou no ponto limite, alcançamos o nível da nossa explanação, tá, ela até aqui mesmo realmente, e agora vocês têm um momento para ter alguma dúvida, dar alguma sugestão. Quem está desenvolvendo projeto, me conte aí o que está acontecendo aí na vida de vocês, profissional. Conte para nós, na verdade, todos vão ser alcançados por essas informações. Ou se tiver alguma dúvida, a gente pode buscar, então, ter alguma dúvida nesse caminho. Se achou interessante, tal, eu aconselho algumas coisas que é um bom caminho, na verdade, trilhar por esse caminho da gestão de projeto, que é uma das profissões do futuro. Aliás, já mas vai se tornar cada dia mais fortalecida. Pois então, eu te agradeço, Sábio, eu agradeço a presença de todo mundo aqui também, e na quinta-feira, 8h30, a gente faz o segundo módulo. Exatamente. Todos vocês, muito obrigado pela presença. Vamos seguindo aí, na trilha do conhecimento. Um bom dia para todos, um bom trabalho. Fiquem bem. Saúde para todos. Até mais, Bom gente. dia. Tchau, tchau, pessoal.